Bom dia, alunos! Hoje nós vamos continuar a nossa aula de matemática com o tema equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Bom, equação do segundo grau é toda a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vamos ter aqui três coeficientes, que é o a, o b e o c, que na realidade são números expressos por essas três letras, pertencente aos reais, e esse termo que acompanha o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. A equação ela é do segundo grau, porque o expoente, o grau maior deste polinômio é 2. Então a incógnita x, o maior expoente ao qual ela está elevada é 2. Na equação do primeiro grau seria 1. Então olha esses exemplos aqui. 5x ao quadrado mais 10x mais 17 igual a zero. O termo a vale 5, o b vale 10, o c vale 17. Olha o exemplo b. 7x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a zero. O coeficiente a vale 7, o b vale 8, o c vale 12. Olha o exemplo c. 6x ao quadrado mais 36 igual a zero. O a vale 6, lembrando, o a é o que está multiplicando x ao quadrado. O b é o termo que multiplica x. E o c é o termo independente. Essa equação não tem o b, então b vale 0. O c vale 36. Olha essa equação aqui d. 12x ao quadrado mais 18x é igual a 0. O a vale 12, o b vale 18, o c não tem. Quando não tem, a gente atribui 0 para ele. Olha o exemplo x ao quadrado é igual a 0. O a vale 1, quando não aparece o termo que multiplica, a incógnita vale 1, o b e o c vale 0. As equações a e a equação b, a gente fala que é uma equação de segundo grau completa, porque ela tem o termo a, b e c. Já os exemplos c, d e e são equações incompletas, porque ela está faltando um dos termos. Bom, raiz de uma equação. Raiz ou solução dessa equação é o valor da incógnita que transforma numa sentença matemática fechada e verdadeira. Resolver uma equação, encontrar a sua raiz. Nós vamos ver primeiramente resolver equações incompletas do segundo grau e depois resolver equações completas do segundo grau. Se nós tivermos a equação da forma ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Olha como que nós vamos resolver essa equação. Olha o exemplo. X ao quadrado menos 6x é igual a zero. Se vocês observarem, tem o termo a que vale 1. A é o termo que acompanha o x ao quadrado. O b é o termo que acompanha x menos 6. E o termo independente zero, não tem. O c a gente atribui 0. Presta atenção. Resolver a equação do tipo ax ao quadrado mais bx é igual a zero, nós vamos colocar alguém em evidência. Algum termo em evidência. X ao quadrado menos 6x, entre 1 e menos 6, o termo comum é 1. X ao quadrado e x, você tem o x, que é o termo comum entre os dois. Aí agora nós vamos dividir cada termo por x. X ao quadrado dividido por x. Lembre-se, aluno, dividir potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Menos 6x dividido por x, você vai pegar menos 6 e vai dividir por 1. Vai dar menos 6. X dividido por x é a mesma história. Você pega o x dividido por x, você repetiria o x. Repete a base, subtrai. 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 1. Por isso que não vai aparecer aqui, é igual a 0. Agora presta atenção. Pela propriedade de números reais, toda vez que você tiver uma multiplicação igualada a 0, para que essa sentença aqui seja verdadeira, o primeiro termo da multiplicação tem que ser 0, ou o segundo tem que ser 0, ou os dois 0. Então, para que isso seja verdade, x é igual a 0, x menos 6 é igual a 0. Uma equação do primeiro grau, isola o x, passa o menos 6 para o segundo mesmo, x igual a 6.
Então, a solução dessa equação do segundo grau, ó, x igual a 0 e 6. Lembre-se, aluno, o número de soluções, o número de raízes é igual ao grau do polinômio. Equação do primeiro grau tem quantas raízes, quantas soluções? Uma. Equação do segundo grau, como o grau é 2, tem duas. Ah, e se fosse grau 3, grau 4, grau 5? Teria 3, 4 e 5 números que seriam soluções dessa equação. Olha esse termo aqui agora. Agora nós temos uma equação da forma ax² mais c igual a 0. Então, esse termo ax² mais c igual a 0. Vamos ver o exemplo. Determine no conjunto dos números reais o conjunto de solução da equação x² menos 49 igual a 0. Está faltando o termo b, né? O b é o termo que acompanha o x. Como que eu resolvo quando tiver desse jeito? Quando tiver desse jeito, alunos, você vai resolver. Aqui eu estou te mostrando duas maneiras. Aqui o livro de vocês quis mostrar duas maneiras de vocês resolverem essa equação. Você pode resolver desse jeito ou desta maneira, a que você preferir. Da primeira maneira, x² menos 49, nós vamos aprender quando estivermos estudando produtos notáveis, que quando eu tiver um termo desse jeito, eu posso desmembrar, escrever isso dessa forma: x mais 7 que multiplica x menos 7. Ah, mas por quê? Nós vamos aprender quando formos estudar produtos notáveis. Não precisa preocupar. É só você lembrar o seguinte: raiz quadrada de 49 não é 7? Beleza. Raiz quadrada de x², neste caso é x. Então você tem o x e você tem o 7. Quando eu tiver uma subtração de algo que eu posso elevar ao quadrado, olha, x² no lugar do 49, 7 ao quadrado. Você vai escrever isso aqui dessa forma: x mais 7 que multiplica x menos 7. Ah, professor, mas se aqui fosse 25, seria x mais 5 que multiplica x menos 5. Você tira a raiz quadrada desse termo aqui, ó. Se fosse 100, qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Então seria x mais 10 que multiplica x menos 10 igual a 0. Novamente, olha a propriedade. Você tem uma multiplicação de dois números igual a 0. Para que isso seja verdadeiro, ou este termo é 0, ou este é 0, ou os dois são zeros. Por isso você vai colocar, ó, x mais 7 igual a 0, isola o 7, x igual a menos 7. X menos 7 igual a 0, x igual a mais 7. Então a solução dessa equação é menos 7, 7. Uma outra maneira é você pegar o 49 e passar para o segundo membro. x² é igual a 49. Aí, alunos, o que é expoente num membro de uma equação, passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque é elevado ao quadrado. O expoente é 2. Aí você vai fazer assim, ó, x igual a mais raiz quadrada de 49 ou x igual a menos raiz quadrada de 49. Ah, mas por que é mais e menos? Porque todos os dois valores vão ser verdadeiros. Então vai ficar mais raiz quadrada de 49, mais raiz quadrada de 49 vai dar 7, menos raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49 dá 7, deu menos 7. Então, novamente, encontramos o valor da equação do segundo grau da maneira incompleta. Chamo muita atenção de vocês para prestar atenção nisso. Isso é matéria do 9º ano seus. Prestem muita atenção na resolução de uma equação incompleta, faltando o termo b. Você pega o que está em não tem x, passa para o segundo membro. O que está na forma de potência, você passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada, aí você passa mais ou menos o valor, mais ou menos aquele valor, seria mais ou menos raiz quadrada de 49, mais ou menos 7. Beleza? E agora se a equação for completa? Quando a equação é incompleta, nós, nesses dois slides anteriores, nós vimos uma maneira de resolver. E se a equação for completa? Para isso, nós vamos ter que utilizar uma equação matemática chamada fórmula de Bhaskara. Aí, nessa fórmula de Bhaskara, nós temos que achar o valor do delta. Está vendo esse triângulozinho aqui? Esse triângulozinho aqui é uma letra grega chamada delta. Ele é chamado discriminante da equação.
toma cuidado com isso, porque a prova do Colune pode te dar uma equação do segundo grau e te pedir para calcular apenas o discriminante. O discriminante é o valor de delta. Ele é uma equação matemática dada por b ao quadrado. O que é o b? O termo que acompanha x. Você pega esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então b ao quadrado menos 4a vezes c. Logo em seguida, para você achar o valor de x, você vai utilizar novamente essa equação, menos b, lembrando, o b é o termo que acompanha x, mais ou menos. Você vai fazer uma hora com o termo mais, outra hora nós vamos usar o menos. Raiz quadrada do valor do delta que você encontrou, dividido por 2 vezes o valor de a. Lembrando, a é o termo que acompanha x ao quadrado. Vamos aos exemplos. Mas antes disso, nós vamos ver agora casos. O primeiro caso é quando delta é um número real positivo. Resolvi, encontrei o valor de delta. Ele é um número positivo. Ele é um número real e positivo. Se delta for real e positivo, existem 2 valores reais diferentes para a incógnita x, sendo costume representar esses valores por x. A gente vai falar linha, esse apóstrofo a gente chama de linha. O x, essa aspas aqui, a gente já fala 2 linhas. Então a gente vai falar x' ou x da linha, que consiste nos valores das raízes da equação. O que é isso? Lembra daquele slide anterior? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu posso desmembrar isso aqui em 2 valores para x. Eu vou chamar de x', que vai ser com o mais raiz quadrada de delta, e o x duas linhas, que vai ser mesmíssima coisa, ó, menos b, só que em vez de ser mais, vai ser menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos aos exemplos. Vamos resolver a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 10x mais 21 é igual a 0. Alunos, como que eu vou proceder aqui? Primeiramente, você tem que identificar quem é A, quem é B e quem que é C. A é o termo que acompanha x ao quadrado. Quando não aparece é 1. B é o termo que acompanha x, ó, menos 10. C é o termo independente. Logo em seguida, resolver é você utilizar a fórmula de Bhaskara. Para isso, nós precisamos calcular o delta. O que é delta? Que esse triângulozinho é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 10. Então vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é 21. Menos 10 ao quadrado dá 100. Esse quadrado aqui, esse 2, tinha que estar fora do parêntese. Presta atenção nisso, hein? Fora do parêntese. Você coloca ele fora do parêntese e não dentro, tal como está aí. Depois corrijam aí na apostila. Então vai ficar assim, ó, 100 menos 4 vezes 1 dá 4 vezes 21 dá 84. 100 menos 84 é 16. 16 é maior do que 0. Se é maior do que 0, nós temos 2 raízes reais. Nós temos 2 valores para x. Quais são esses valores? Nós vamos usar a segunda equação para calcular isso. É uma outra equação, uma outra fórmula. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, no lugar do b, você vai colocar o quê? Menos 10. Lembrando, já tem o menos da fórmula. O menos 10, então, vai ter que vir entre parênteses. Menos 10 mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta deu quanto? 16 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Menos 10 vai dar o quê? 10. Raiz quadrada de 16 dá 4. Então, vai ficar mais ou menos 4 sobre 2. Com isso, você pode desmembrar em x', x duas linhas. De que maneira? O x' vai ser com 4 somando. 10 mais 4 dá 14, dividido por 2 dá 7. X duas linhas vai ficar 10 menos 4, que vai dar 6, dividido por 2, que vai dar 3. Então, a solução da equação do segundo grau vai ser 3 e 7. E para você verificar se realmente é solução, você substitui no lugar do x 7, no lugar do x 3. Então, vamos lá, 7 ao quadrado menos 10 vezes 7 mais 21 é igual a 0. 7 ao quadrado é 49, menos 7 vezes 10 dá 70, mais 21. Aí você vai lá, 49 mais 21 dá 70, menos 70 é igual a 0. No lugar do x agora, se você coloca 3,
3 ao quadrado dá 9, menos 3 vezes 10 dá 30, mais 21, 9 mais 21 dá 30, menos 30, 0. Para que eu fiz isso aqui, alunos? Para você apenas visualizar que a raiz é o número que, substituindo no lugar da incógnita, torna a expressão, neste caso, igual a 0. Ok? Vamos ver agora o segundo caso. O primeiro caso, só recordando, é aquele cujo delta tem um valor maior do que 0. O segundo caso agora é quando você calcular o delta, você fazer a conta, e o delta der 0. Neste caso, se delta dá 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então, olha para essa expressão aqui, alunos. Quando delta der 0, a equação é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Como delta é 0, no lugar do delta você vai colocar 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Mais ou menos 0 desaparece, né? Então, toda vez que você fizer a continha, o delta der igual a 0, para você encontrar o valor de x, o que nós vamos ter? X é igual a menos b sobre 2a. Não precisa colocar mais ou menos 0. Ela vai ter uma única raiz real igual. Você vai ter duas raízes iguais na realidade. A gente fala que tem uma única raiz real e dupla. Vai ter um único número que é dado menos b sobre 2a. Olha o exemplo. Olha este exemplo. Olha este exemplo. 25y ao quadrado mais 10y mais 1 igual a 0. Primeiramente, antes de eu resolver qualquer equação de segundo grau, você tem que identificar quem é A, quem é B e quem é C. O A vale 25, o B vale 10, o C vale 1. Beleza, agora nós vamos calcular o delta. Delta é dado por essa equação. B ao quadrado, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1, 25, 4 vezes o A, que é o 25, vezes 1, que é o C. 10 ao quadrado é 100 menos 100, achei que o delta vale 0. Ah, se delta vale 0, então para você encontrar o y, agora não é x mais, né, aluno? Você vai colocar y. Se fosse A, você colocaria A. Se fosse Z, você colocaria Z. Na fórmula de Bhaskara, o x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Mas o delta deu 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então eu preciso apenas de menos b sobre 2a. Menos b vai dar menos 10 sobre 2 vezes 25, menos 10 sobre 50. Que 2 vezes 25 é 50. Simplificando o 0 dá menos 1/5. Então deu uma única raiz. Na realidade, seria duas raízes iguaizinhas. Menos 1/5. O terceiro caso é quando delta é menor do que 0. Neste caso, raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais não existe. Então, toda vez que vocês resolver uma equação do segundo grau, que o delta der negativo, a gente fala que não existe solução no conjunto dos números reais. Aí aqui é uma observação, que neste terceiro caso, quando o delta é menor do que 0, vocês vão aprender lá no finalzinho do ensino médio, o conjunto dos números complexos. Aí sim, a gente vai resolver equações do segundo grau, quando o delta é menor do que 0. Olha este exemplo do terceiro caso. 2x ao quadrado menos 5x é igual a menos 8. Eu quero resolver isso no conjunto dos números reais. Primeiramente, você vai ter que pegar esse menos 8 e passar para o primeiro membro. Toda vez que você for resolver uma equação de segundo grau, tem que estar na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Posteriormente, olha, menos 8 passa para o primeiro membro mais 8. Nós vamos identificar quem que é A, quem que é B e quem que é C. O A vale 2, o B vale menos 5, o C vale 8. Posteriormente, nós vamos calcular o delta. Lembrando que o delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado vai ficar menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2, porque o a é 2. A eu tenho que acompanhar x ao quadrado, vezes 8. B ao quadrado é 25, menos 4 vezes 2 dá 8, vezes 8 dá 64, 25 menos 64 deu menos 39. Se o delta der negativo,
não tem solução. Aí a solução vai ser o conjunto, o símbolo, né, do vazio. Vai ser o conjunto vazio, porque não existe solução no conjunto dos números reais. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de delta negativo. Porque olha aqui na fórmula de Bhaskara. Para você achar o x, linha e x duas linhas, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Seria a raiz quadrada de menos 39, não tem raiz quadrada negativa. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos ver mais um exemplo de equação envolvendo a equação de segundo grau. Estou passando vários exemplos para vocês irem visualizando calmamente diversas situações. Então vão com calma que a gente consegue entender. Então olha essa daqui. M mais 2 ao quadrado menos M menos 2 seja igual a 10. Quer que você encontre o valor de M para que isso seja igual a 10. Beleza. Nós temos aqui agora, olha, uma equação que nós vamos desenvolvê-la. Novamente chama a atenção de vocês. Isso aqui nós vamos ver em produtos notáveis. Isso aqui é um produto notável, é o quadrado da soma de dois termos. Como que a gente resolve isso? Vai ser o quadrado do primeiro. Você pega o primeiro termo que está aqui, ó, M, eleva ele ao quadrado, mais 2 vezes M, vai dar 2M vezes 2, dá 4M. Da onde que eu tirei 2, alunos? É a maneira de você desenvolver esse produto notável. Tem outro jeito de fazer? Tem. Na hora que eu for ensinar produtos notáveis para vocês, eu vou detalhar isso com detalhes. Então, por enquanto, vocês prestem atenção para desenvolver. Vai ser o quadrado do primeiro, M ao quadrado, mais 2 vezes, não é por causa desse 2 não, é porque a maneira de fazer 2 vezes M dá 2M, vezes 2 dá 4M, mais o quadrado do segundo número aqui, que é o 2. 2 ao quadrado, 4, menos M menos 2 igual a 10. O que eu vou fazer aqui agora? Olha, M ao quadrado, mais 4M mais 4, sinal negativo antes do parêntese, troca o sinal de todo mundo. Menos M, menos com menos dá mais 2, igual a 10. O 10 que está no segundo membro, somando, ele vai passar agora, olha, eu repeti todo mundo do primeiro membro com 10 negativo. Então vai ficar M ao quadrado, mais 4M, esse M que estava aqui, eu já coloquei ele perto desse 4M, mais 4, mais 2, menos 10. Agora nós vamos simplificar. M ao quadrado, 4M menos M dá 3M, 4 mais 2, 6, 6 menos 10 dá menos 4 igual a 0. Beleza, está escrito na forma de uma equação de segundo grau. Vamos identificar os termos. O M vale 1, o B, o A, o termo que acompanha M ao quadrado, o A vale 1, quando não aparece vale 1, o B vale 3, o C vale menos 4. Vamos encontrar o valor de delta, B ao quadrado menos 4AC. No lugar do B, você vai colocar 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, dá menos 4, vezes C, C é menos 4. Então 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 4 dá mais 16 igual a 25. Beleza, delta deu maior do que 0. Nós vamos para a segunda equação, né? Em vez de ser x, agora vamos usar m. Por que é m? Porque a incógnita aqui é m. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. No lugar do b, você vai colocar 3, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes 1. Menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2. Aí nós vamos desmembrar em m linha e m duas linhas, um com m com 5 somando, o outro com 5 subtraindo. Menos 3 mais 5 dá 2, dividido por 2 dá 1. Menos 3 menos 5 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então eis a solução dessa equação, 1 e menos 4. 1 e menos 4. Ok? Vamos ver um outro exemplo. É para ir com calma, aluno. Com calma, prestando atenção, fazendo no seu caderno, passo a passo. Sendo T diferente de 3, determina os valores reais de T para que a equação T menos 5 igual a menos
1 sobre t menos 3. Então, beleza. Primeiramente, olha, eu tenho uma igualdade de frações de denominadores diferentes. Primeiro passo, você vai tirar o mínimo múltiplo comum. Quando não aparece, o denominador dessa fração é 1. E esse daqui é t menos 3. Qual é o mínimo de t menos 3 e 1? t menos 3. Aí você vai colocar o t menos 3 no primeiro membro e t menos 3 no segundo membro. Agora nós vamos dividir. T menos 3 dividido por 1, quando não aparece é 1, dividido por 1 dá t menos 3, que multiplica t menos 5. Aí aqui quis multiplicar cada termo por t menos 3. Então vai ficar assim, ó, t menos 3 dividido por 1 dá t menos 3, que multiplica t, então você vai colocar o t, que multiplica t menos 3, menos o 5 aqui agora, que multiplica t menos 3. É igual, t menos 3 dividido por t menos 3 dá 1. 1 vezes 1. Na realidade, 1 vezes 1 não. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Feito isso, eu posso cancelar os denominadores, repetir os numeradores aqui, ó. Agora vamos para a propriedade distributiva. T vezes t dá t ao quadrado, menos 3 vezes 3 dá menos 3t, menos 5 vezes t dá menos 5t, menos 5 vezes menos 3 dá mais 15, é igual a menos 1. Agora nós vamos reorganizar. Passar tudo para o primeiro membro. Menos 1 vai para o primeiro membro, mais 1, igual a 0. Então, t ao quadrado, menos 3t, menos 5t, mais 15, mais 1. Menos 3t, menos 5t, dá menos 8t. Eu repeti o t ao quadrado. 15 mais 1 dá 16, igual a 0. Cheguei numa equação do segundo grau. Beleza, vamos identificar os termos. Quando não aparece o a vale 1, o b vale menos 8 e o c vale 16. Então nós vamos agora, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16, menos 8 ao quadrado é 64, 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 16 dá menos 64, 64 menos 64, achei o delta igual a 0. Se delta é igual a 0, da fórmula de Bhaskara, nós vamos usar apenas esse pedacinho aqui, ó, igual nós vimos anteriormente. Você pode voltar lá no slide anterior e recordar. Quando delta é igual a 0, o termo mais ou menos raiz quadrada de delta desaparece. Então vai ficar menos b sobre 2a, menos b, menos menos 8, porque o b vale menos 8, sobre 2 vezes 1. Menos menos 8 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Então nós temos que t vale 4. Olha esse sexto exemplo. Esse sexto exemplo, aluno, é para mostrar para nós que eu posso resolver a equação incompleta também utilizando a fórmula de Bhaskara, que é o delta x' x duas linhas. Então olha esse termo aqui, olha essa equação. 3x ao quadrado menos x igual a 8. Se você observar, está faltando o c. Cadê o c, o termo independente? O a vale 3, o b vale menos 1, o c vale 0. Vamos calcular o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 0. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 3, 12 vezes 0 dá 0, desapareceu. Então vamos lá, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O b, menos 1, então vai ficar menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que deu 1, sobre 2 vezes a. O a vale 3. Ó, o a vale 3. Menos menos 1, menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1 vai dar mais ou menos 1 sobre 6. Eu desmembro em 2, x' com termo positivo, x duas linhas com termo negativo. 1 mais 1 dá 2 sobre 6. Vai ficar 2 sextos, que eu posso dividir todo mundo por 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, dá 1 terço. 1 menos 1 dá 0, dividido por 6 dá 0. Então acabei de achar as duas raízes, 1 terço e 0.
Um outro exemplo de uma equação incompleta também, faltando o termo B, que eu posso resolver usando a fórmula de Bhaskara. O A vale 1, quando não aparece o termo que acompanha a incógnita é 1. O B não tem, B é o termo que acompanha x, vale 0. O C vale menos 9. Vamos achar delta. B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1. O A vale 1 vezes menos 9. Menos 4, 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 9. 4 vezes 9 dá 36. Menos com menos dá mais. Achei que o delta vale 36. Indo para a equação, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O b vale 0, não é? Olha aqui para você ver. Menos 0 mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes 1, o A vale 1. Menos 0 dá 0, raiz quadrada de 36 é 6 sobre 2. Desmembro em duas, x' x' com termo positivo, mais 6, com termo negativo, menos 6. 0 mais 6, 6 dividido por 2 dá 3. 0 menos 6 dá menos 6 dividido por 2, menos 3. Olha as duas equações aqui de uma equação incompleta. Ok? Agora, nessas partes finais, nós vamos relacionar as raízes com a equação. Nós vamos relacionar essas raízes com a equação. Aqui é um resumo. Um número real R é raiz de uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c e 0. Quando substituindo a incógnita no lugar do x, R, obtemos sentenças verdadeiras. Quando o delta for maior do que 0, nós temos duas raízes diferentes, igual nós vimos nos slides anteriores. Quando o delta for igual a 0, nós temos uma única raiz real. Podemos dizer que ela tem duas raízes reais iguais. Quando o delta for menor do que 0, ela não tem raízes reais. Olha aqui, vamos aplicar esse conhecimento nos exemplos seguintes. Verificar se o número 1 é raiz da equação. Facinho, alunos. Para eu verificar se 1 é raiz da equação, você vai substituir 1 no lugar da incógnita. Então vamos lá. 7x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a 0. No lugar do x, você vai colocar 1. 7 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos 4. 1 ao quadrado dá 1, vezes 7 dá 7. 3 vezes 1 dá 3, menos 4. 7 menos 3 menos 4 vai dar 0. Tornou a sentença verdadeira, logo 1 é raiz da equação. E se eu tivesse substituído aqui e feito a conta e não tivesse dado o resultado, não tivesse dado 0, aquele número não é raiz da equação. Olha o segundo exemplo. Sabe-se que menos 1 já afirmou. Menos 4, sabe-se que menos 4 é raiz da equação. X ao quadrado mais 7x mais c igual a 0. Encontre o valor de C. Beleza, alunos? Se já afirmou para mim, então você vai substituir aqui no lugar do x. Ó. Isso tem que dar 0. No lugar do x, ó, x ao quadrado você vai colocar 4. 4 ao quadrado mais 7 vezes menos 4. Ó, vou chamar a atenção de vocês aqui o seguinte. Aqui é menos 4. A apostila de vocês está com este erro. Corrijam. Olha aqui para vocês verem, senão depois vai confundir da onde saiu esse 4. Esse menos 4 aqui, ó, esse menos 4 tem que ser substituído no lugar do x ao quadrado e no lugar do x aqui. Aqui está errado, aqui é menos 4. Corrijam aí, por favor. Então vai ficar menos 4 ao quadrado mais 7 vezes, no lugar do x, menos 4 mais c igual a 0. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 7 dá menos 28. Mais c igual a 0. 16 menos 28 dá menos 12. Mais c igual a 0. O que é negativo no primeiro membro passa positivo no segundo membro. Então c igual a 12. Logo eu achei que c igual a 12. Eu pude fazer isso porque o exercício já afirmou para mim que menos 4 é raiz. Então ele tem que ser substituído no lugar do x e torna a sentença verdadeira. Presta atenção nessas duas informações que eu vou passar para vocês. Muito importante. Muito importante.
Existe uma propriedade, aqui está a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você sabe que nós resolvemos, encontramos o valor da incógnita x, resolvendo através da equação da fórmula de Bhaskara. Achamos x' e x duas linhas. Existe uma propriedade que, se você somar x' mais x duas linhas, ela é igual a essa expressão, menos b sobre a. Lembrando, o b é o termo que acompanha x, o a é o termo que acompanha x ao quadrado. Se eu multiplicar as duas raízes, x' vezes x duas linhas, isso é a mesma coisa de eu pegar o c e dividir por a. Presta atenção nisso aqui. X' mais x duas linhas menos b sobre a. X' vezes x duas linhas é igual a c sobre a. Vamos ver o exemplo. Nós temos a equação, olha o exemplo. Nós temos a equação 6x ao quadrado, nós temos a equação 6x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a zero. Apresenta duas raízes reais e diferentes. Então, delta é maior do que zero. Sem resolver a equação, determina a soma e o produto dessas raízes. Então, vamos identificar os termos. O a vale 6, é o termo que acompanha o x ao quadrado. O b vale menos 8 e o c vale menos 3. Eu quero achar a soma e o produto. Lembrando, x' mais x duas linhas, qual é a propriedade? Para eu encontrar a soma, você vai fazer menos b sobre a. Por quê? Porque pela dedução, que eu não expliquei aqui, porque não caberia, não seria interessante vocês ficarem decorando a dedução. É deduzido isso aqui é deduzido a partir da fórmula de Bhaskara. Nós chegamos nessa expressão. A soma é menos b sobre a. O que é o b? O b vale menos 8, mas já tem um menos aqui. Então tem que colocar o menos 8 entre parênteses. Menos 8 sobre a. O a vale 6. Então vai ficar 8 sextos. Simplificando, 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Achei a soma. A soma vale 4 terços. E o produto? O produto você vai usar essa expressão, c sobre a. Quem que é o c nessa equação? Menos 3. O a vale 6. Então vai ficar menos 3 sextos. Vai ficar menos 1 meio. Então, sem eu encontrar os valores, sem resolver achar delta, x' e x duas linhas, eu posso achar a soma por essa expressão, menos b sobre a, e o produto por essa expressão, c sobre a. Olha esse outro exemplo. Considere a equação 12x ao quadrado menos m mais 2x menos 1 igual a zero, em que a soma das raízes é igual a 5 sextos. 5 sextos, aqui foi cortado aqui no slide, mas é 5 sextos. 5 sextos. Olha aqui, aluno, vão prestar atenção. Olha para a equação. Quem que é o a? O a é o termo que acompanha x ao quadrado. O a vale 12. Quem que é o b? O b é o termo que acompanha x. No caso aqui é menos m mais 2. Não é só um número, tem uma letra. Também pode, é o termo que acompanha x, que é o termo b. E o termo independente c é menos 1. Beleza, o exercício falou que a soma das raízes é 5 sextos. Qual é a equação que relaciona a soma das raízes? Qual é a expressão matemática? x' mais x duas linhas é o quê? Menos b sobre a. Ah, mas o que é menos b? O menos b vai ser menos m mais 2. Eu vou ter que colocar entre colchete, porque tem um menos na expressão, e esse termo aqui está negativo. Então vai ficar menos b, vai ficar menos m mais 2, menos m mais 2, sobre a. O a vale 12. Menos com menos dá mais, então vai desaparecer o sinal negativo. M mais 2 sobre 12. Ah, mas o exercício falou que é a soma das 5 sextas, então você vai igualar. M mais 2 sobre 12 é igual a 5 sextos. O que você vai fazer aqui, aluno? Aqui o exercício quis multiplicar cruzado. Quando você tem uma igualdade, para você não precisar tirar o mínimo múltiplo comum, você pode multiplicar cruzado. O que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. O que está aqui dividindo, que está no denominador de uma fração, passa para o segundo mesmo, multiplicando. Então vai ficar 6 que multiplica m mais 2 é igual a 5 que multiplica 12. Propriedade distributiva da multiplicação. 5m, 5m não. 6 vezes m dá 6m mais 6 vezes 6, 12 é igual. 5 vezes 12, 60.
Agora, você vai passar o 60, o 12, que está no primeiro membro, somando para o segundo membro, subtraindo. 6m é igual a 60 menos 12 dá 48. O que está multiplicando passa dividido. 48 dividido por 6. 48 dividido por 6. Acabei de encontrar que o valor de m é 8. O valor de m é 8. Olha este outro exemplo. Estou passando muitos exemplos, aluno. Não é para ficar cansativo, não. É para vocês entenderem. Veja o exemplo com calma, tranquilidade. Veja o que foi feito no passo a passo. Olha o que o exercício está falando. Determine a soma. Determine a soma dos quadrados das raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, sem resolver a equação. Eu quero a soma dos quadrados das raízes. O que é a soma dos quadrados das raízes? É x' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado. Isso que é a soma dos quadrados das raízes. Olha, eu vou chamar muita atenção de vocês, porque o Colune já cobrou isso numa das resoluções dos exercícios. Nós vamos fazer depois. Olha aqui para você ver. Olha como que eu vou ler isso aqui. Isso aqui é o quadrado da soma das raízes. Aqui já é o quadrado de uma raiz mais o quadrado da outra raiz. Então, olha, presta atenção. Como que eu vou resolver esse exercício? Determine a soma dos quadrados das raízes. Primeiramente, aluno, você tem a equação x' e x duas linhas. Eu vou pegar x' e x duas linhas e vou elevar ao quadrado. Para que eu vou fazer isso? Porque dessa maneira vai chegar no que eu estou querendo aqui, a soma dos quadrados das raízes. É assim que eu vou fazer, é assim que faz. X' mais x duas linhas ao quadrado, isso aqui é um produto notável, que eu já disse para vocês que eu vou ensinar depois. Mas como que eu desenvolvo isso? Toda vez que você tiver uma soma de dois números, duas letras, por exemplo, elevado ao quadrado, é quadrado do primeiro, você pega o primeiro e eleva ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Olha que legal, aqui você tem a soma das raízes e aqui você tem o produto. Vamos vir para cá, da equação aqui acima. X ao quadrado menos 5x mais 6. Quem que é o A? O A é 1, é o termo que acompanha x ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 5. Quem que é o C? O C vale 6. Olha aqui para você ver, o C vale 6. Vamos achar a soma? X' mais x duas linhas dado por essa equação, menos B sobre A, que eu já ensinei lá atrás, nos slides anteriores. Então vai ficar menos, o B vale 5. Menos 5. Menos 5 dá 5. Sobre A, o A vale 1. 5 dividido por 1 dá 5. O produto x' vezes x duas linhas. C sobre A. Quanto que vale o C? 6 dividido por 1 dá 6. Achei a soma e achei o produto. Vamos aqui agora nessa expressão aqui. Eu montei essa expressão para eu resolver esse exercício. X' mais x duas linhas vale quanto? 5. Então no lugar do x' e x duas linhas você vai colocar 5 elevado ao quadrado é igual x' ao quadrado, repete, mais duas vezes. O que vale x' vezes x duas linhas? 6. Mais x' ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. É igual x' ao quadrado mais 2 vezes 6 é 12. Mais x duas linhas ao quadrado. O 12, olha aqui o que eu vou fazer aqui agora. Eu estou querendo isso aqui, é x' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado. Nós vamos pegar este 12, nós vamos passar ele para cá. Então vai ficar 25 menos 12 é igual a x' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado. Olha o que o exercício quis fazer comigo aqui. O exercício quis inverter o negócio. Ele pegou o 12, ele passou para cá. Ó. Aí fica assim, 25 menos 12, visualizem. 25 menos 12, vamos prestar atenção. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó, presta atenção. Eu vou escrever aqui, porque o exercício ele foi direto. E se for direto, vocês não vão compreender, né, alunos?
Olha o que o exercício quis fazer. Ele pegou o 25 menos 12 igual ao x' ao quadrado mais o x' ao quadrado. Olha o que o exercício fez. Eu fiz aqui porque o exercício fez direto. E aí talvez vocês não vão compreender. Olha aqui o que o exercício fez. Ó. Esse passo aqui, ó, você vai pegar esse mais 12, você vai passar para cá, ó, menos 12. 25 menos 12 é igual a x' ao quadrado mais x' ao quadrado, x' ao quadrado. E aí o que o exercício fez? Você pode inverter isso. Você pode pegar simplesmente essa igualdade e inverter, sem trocar sinal de ninguém. Você pega esse termo, passa para o primeiro membro, é o que o exercício fez, x' ao quadrado mais x' ao quadrado igual 25 menos 12. Se você trocar todo mundo de lugar, não precisa trocar o sinal. X' ao quadrado mais x' ao quadrado vai ser igual a 25 menos 12, que é igual a 13. Chegamos aqui o exercício queria. O exercício queria o quê? Determina a soma dos quadrados das raízes. Soma, ao mais aqui, dos quadrados das raízes. Olha o que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que ter a ideia de pegar x' ao quadrado mais x' ao quadrado elevar ao quadrado, desenvolver o produto notável. Por quê? Porque fazendo assim, você vai ter soma das raízes e o produto das raízes que eu consigo determinar utilizando essas expressões. Menos b sobre a para a soma, c sobre a para o produto. C sobre a para a soma, e menos b sobre a para menos b sobre a para a soma e c sobre a para o produto. Bom, agora vamos ver uma coisa interessante aqui. Considere essa equação. Nós agora vamos aprender que se eu conheço as raízes da equação do segundo grau, eu posso montar a equação a partir das raízes. De que maneira? Olha aqui para vocês verem. Considere a equação. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se o a valer 1, ele vai desaparecer. X ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, menos o b, o termo b, eu posso colocar ele a soma das raízes. Menos x' mais x' x, mais o c, x' vezes x' igual a zero. Olha, isso aqui é um caso especial, sabe? Olha, se indicarmos S para a soma, x' mais x' das raízes, e o P, o produto x' vezes x' das raízes, nós podemos escrever a equação da forma x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Dessa equação nos permite escrever uma equação do segundo grau na incógnita x, quando são dadas as raízes x' e x'. Se eu tiver uma equação desta forma, x ao quadrado menos x' mais x' x mais x' vezes x' igual a zero, eu posso escrever a equação do segundo grau. Vamos ver o exemplo. Vamos ver o exemplo. Esse slide aqui está repetido, alunos. Deleta ele. Desconsidera esse slide aqui, você pode desconsiderar esse slide. Já vai para o próximo slide. Então vamos ver o 25. Olha esse exemplo. As raízes reais de uma equação do segundo grau na incógnita x são menos 9 e 5. Vamos escrever essa equação.
Primeiramente, quais são as raízes? Menos 9 e 5. Eu primeiro preciso determinar a soma. X' mais x duas linhas. X' vai ficar menos 9 mais 5. Menos 9 mais 5, a soma dá menos 4. O produto, menos 9 vezes 5, é só multiplicar, né? Dá menos 45. A equação procurada, então, eu vou escrever a equação x² menos sx mais p igual a zero. É uma maneira. Isso aqui é uma maneira, se você conhece as duas raízes da equação do primeiro grau, do segundo grau, você escrever a equação do segundo grau. Mas ela tem que estar dessa forma: x² menos sx mais p igual a zero. X² menos, a soma deu menos 4, x mais menos 45. Menos com menos dá mais, x² mais 4x menos 45 é igual a zero. Olha o outro exemplo. Sejam 3/4 e menos 2 as raízes da equação do segundo grau na incógnita x. Nessa condição, escreva a equação. Para eu escrever a equação, quando eu te dou as duas raízes, alunos, presta atenção, é um jeitinho de fazer. Primeiramente, você acha a soma. Olha como é que faz, para você ficar calmo, tranquilo. Primeiro você acha a soma. 3/4 mais menos 2. Estou somando frações de denominadores diferentes. Primeiramente você vai sumir com esse sinal aqui. Mais com menos dá menos. Tira o mínimo. O mínimo entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Menos 4 dividido por 1 dá 4. Vezes menos 2 dá menos 8. 3 vezes menos 8 dá menos 5/4. Achei a soma. Agora vamos achar o produto. 3/4 vezes menos 2. Eu posso simplificar 2 com 4, que vai dar 1 aqui, vai dar 2. Menos 1 vezes 3 dá menos 3 meios. Vamos escrever a equação do segundo grau. Escrever a equação do segundo grau, você pega essa expressão. x² menos sx mais p igual a zero. No lugar do s é a soma das raízes. No lugar do p é o produto das raízes. A soma deu menos 5/4, então vai ficar menos 5/4 x, menos o produto que deu 3 meios, eu já coloquei menos, aqui era mais, mas mais com menos dá menos, igual a zero. Menos com menos dá mais, 5/4 x, menos 3 meios, igual a zero. Você pode tirar o mínimo múltiplo comum de todo mundo, que no caso vai dar 4, e simplificar. É isso que o exercício fez para simplificar. O mínimo entre 4 e 2 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 1 dá 4x². Mais 4 dividido por 4 dá 1 vezes 5 dá 5x. Menos 4 dividido por 2 dá 2 vezes 3, 6, igual a zero. Escrevi a equação do segundo grau, conhecendo as raízes a partir dessa expressão. Ok? Então nós vamos terminar a nossa aula de equação do segundo grau por aqui. Peço vocês, é uma aula longa, cansativa, com muitos exemplos. Porém, alunos, visualiza devagarinho cada exemplo. Tenta entender cada colocação. É uma matéria extremamente importante. Equação do segundo grau, nós vamos utilizar ela em muitas situações. Então procure entender detalhadamente. Se tiver com dúvida, pode me perguntar. Faça os exercícios que eu vou mandar para vocês. Olhe os slides que eu estou mandando para vocês. Tenta fazer no seu caderno, reproduzir cada equação dessa, para ver se você realmente entendeu. Um bom dia a todos vocês.